Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. E eu venho trazer uma mensagem de fé para você. Porque Noé confiou em Deus mesmo quando ninguém acreditava? Como ele conseguiu manter a esperança diante de um mundo tão corrupto, de um mundo cheio de luxúrias naquela época, que não é diferente nos dias de hoje? Mas tudo parecia uma loucura até que a chuva caiu. A humanidade havia se perdido, a maldade se multiplicava, a violência se tornara comum ao coração. E o coração estava tomado por egoísmo, orgulho, corrupção. Parece que estamos nos mesmos tempos, né? Não havia espaço para compaixão, reinava prazer momentâneo, busca desenfreada por desejos. Era um mundo barulhento, mas vazio, cheio de vozes, mas sem nenhuma verdade. E nesse cenário, acreditar em algo maior parecia loucura. Quem falava de justiça ou de Deus era tido como insensato. A sociedade havia endurecido, trocando a verdade pela mentira e a esperança pela descrença. Quantos mais os dias passavam, mais a humanidade se afastava da vida verdadeira. E foi nesse contexto que um homem ousou confiar em Deus. Enquanto todos riam, ele levava a sério a palavra recebida. Enquanto o mundo seguia indiferente, ele trabalhava, obedecia, ele acreditava. E foram décadas de resistência física e psicológica. Décadas de zombaria, de desprezo. A arca parecia um delírio, mas era a prova viva da sua fé. Ele não era apenas madeira, não era apenas madeiras, medidas exatas, mas o símbolo de uma confiança inabalável. Assim como a arca da aliança guardava a presença de Deus, a arca de Noé guardava a esperança de que o impossível se tornaria realidade. Ambas revelam um mistério, o refúgio seguro só é encontrado para quem ousa crer. Hoje em dia, a fé é uma ousadia que poucos têm coragem de enfrentar, poucos têm coragem de encarar como realidade. E a história de Noé ecoa até hoje. A fé é individual, ninguém pode acreditar por você. Se dermos ouvidos demais ao mundo, vamos desistir. Mas se escolhermos a fé, mesmo contra tudo, descobriremos que coragem é acreditar quando ninguém mais acredita. E Noé mostra que a fé não é só confiar, mas resistir. Como nós somos atacados, como nós sofremos desfeitas, desprezo. A fé é confiar, resistir, esperar e se transformar. A mesma fé que salvou uma família em um mundo corrupto pode nos salvar hoje. Quando deixamos de viver pelo que os olhos veem e passamos a viver pelo aquilo que o coração acredita. E aqui está o chamado. Quantas vezes abandonamos nossa fé por nos sentirmos sozinhos, por nos sentirmos diferentes, né? Parece que temos que viver uma igualdade com todo mundo, uma comparação. Temos que viver o que os outros querem que nós vivemos e não é assim. Quantas vezes desistimos porque parecia demorado demais? Quantas vezes cedemos às vozes do mundo em vez da voz de Deus? A história de Noé denuncia a nossa fragilidade e aponta a esperança para quem decide permanecer. A arca era um convite para entrar em uma nova história. Um convite absurdo, até que a chuva caiu. Do lado de fora ficou a incredulidade. Do lado de dentro, a promessa de vida. Olha que maravilha! Essa separação ainda acontece hoje. Muitos vivem como se nada fosse acontecer. Não é assim mesmo? A maioria das pessoas acha que nada vai mudar. Acha que a vida é só estar aqui, passar esses momentos e partir. Mas chega um momento em que a porta se fecha e só permanece aqueles que acreditaram. Oh, glória a Deus! A fé é sempre antecipada. Sempre confiar antes de ver, obedecer antes de entender, construir antes de chover.
não é esperar sentido para crer, é crer no que tudo faça sentido. A fé de Noé era ativa, trabalhava, suava, resistia, mesmo quando o tempo parecia longo demais. Hoje Deus continua chamando homens, mulheres, você, para esse mesmo tipo de fé, não em fé em tradições mortas, em doutrinas mortas, não fé, mas uma fé viva, uma fé que sustenta quando tudo grita incredulidade. Uma fé que não se molda ao mundo, mas permanece firme diante da zombaria. Uma fé que constrói arcas invisíveis em meio à corrupção, aguardando a promessa que vai chegar. O mundo pode estar tão corrompido quanto nos dias de Noé. A violência cresce a cada dia, a injustiça fere, o egoísmo destrói, a inveja acaba com tudo, mas a fé continua sendo a diferença. Não é a multidão que salva, é a decisão de cada um. Não são os aplausos que sustentam, mas a voz de Deus que nos chama em silêncio. O chamado é o mesmo. Acreditar, não porque todos acreditam, mas quando ninguém mais acredita. Construir, obedecer, permanecer, mesmo que custe anos ou a vida inteira, porque o fim não será como o mundo espera, mas como Deus já anunciou. Por isso a pergunta é, em que lado você está? Em que lado você vai estar quando a porta se fechar? Do lado da multidão que zombava ou do lado da promessa que vai salvar? Essa resposta só depende de você, amém? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Paz, saúde, prosperidade e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.